faltando apenas algumas semanas para eu completar 10 anos aqui na Austrália, eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, nesse bate-papo com vocês, 5 coisas que eu teria feito diferente, ou melhor, que eu faria diferente se eu tivesse vindo para a Austrália hoje ou se eu tivesse recém-chegado aqui na Austrália. São coisas, de certa forma, até simples, não são necessariamente complexas, mas que com certeza teria feito uma diferença muito grande na minha vida. Só para ter uma noção, gente, um contexto para quem não me conhece, meu nome é Raul Engel, estou aqui, como eu falei, há 10 anos aqui na Austrália. Daqui a algumas semanas, completando esse meu aniversário de Austrália, sou residente permanente. Daqui 5 dias estou aplicando a minha cidadania, finalmente. Eu demorei 6 anos e meio como estudante internacional. Mudei de estado, já morei em Sydney, já morei em Adelaide, hoje moro em Gold Coast, então tem muita coisa nessa jornada, muita coisa que eu fiz certo e que deu muito certo, mas muita coisa também que eu teria feito diferente, que teria acelerado totalmente a minha jornada aqui na Austrália. Primeiro ponto, gente, com certeza, eu não consigo nem explicar talvez o quão importante é isso, falar inglês. Gente, aprendam a falar inglês. Isso vai te dar um resultado não somente do âmbito pessoal, de você se sentir conectado com a sociedade, de você se sentir conectado com as pessoas. Eu cheguei aqui mal falando inglês. Para ter uma noção, gente, para ter uma noção, quando as pessoas espirravam aqui, eu falava cheers. Por quê? Na minha cabeça, cheers é que eles fazem quando eles estão fazendo brinde, que eles estão falando saúde, então eles fazem cheers. Na minha cabeça, saúde em português, saúde em inglês, pum, eu fazia a mesma coisa. Então assim, passava vergonha? Passava vergonha, cara, passava vergonha, mas fui lá e tive que aprender, né? Tive que desenvolver isso. Mas, financeiramente falando também, isso tem um impacto muito grande. Por quê? Se você está aqui na Austrália e você tem um nível de inglês que é melhor, o que vai acontecer? Você tem oportunidades de emprego melhor, você consegue ganhar mais. É muito importante a força da comunidade brasileira aqui na Austrália, é importantíssimo, gente. Porém, você não fica somente restrito aos brasileiros, você consegue ter auxílio, você consegue empregos com outras nacionalidades também, o que é importantíssimo, porque você está aumentando as suas chances de conseguir emprego. Se você faz, por exemplo, mudança, né? Você faz carregamento de mudança, carregamento de móvel, etc. Você está fazendo isso e você é a pessoa que fala inglês ou fala um pouquinho melhor, você pode ser a pessoa que vai negociar, que vai conversar com os donos. Você fazendo isso, você começa a ser mais valioso ou valiosa para o seu empregador. Olha a diferença que faz. Isso aconteceu comigo. Eu fazia isso, exatamente isso na obra. Eu não falava inglês, mas eu tentava, dava meu jeito e eu fui crescendo, evoluindo assim. E aí eu comecei a ver, cara, quanto mais eu falo inglês, mais o meu chefe gosta de mim, mais valor eu agrego para ele, mais ele vai me pagar, mais ele vai querer me manter, mais valioso eu vou me tornar para essa pessoa. Isso faz toda a diferença. Num outro aspecto de falar inglês, uma semana, um curso de inglês aqui por semana, se não me engano, e deixa aqui nos comentários se eu estiver errado, no mínimo você vai pagar aí, sei lá, 170, 180 dólares por semana, mas existem escolas de inglês que você vai pagar 200, 250, 300 dólares por semana. Então, cada vez que você estuda quando está fora da Austrália, você continua estudando, você continua melhorando. Quanto mais você faz isso, menos você vai precisar estudar inglês aqui na Austrália. E cada semaninha de inglês que você economiza são 200, 250, 180 dólares por semana que você economiza. Então, vai fazer uma diferença muito grande no seu orçamento também. Muitas vezes, quando eu dou essa dica pro pessoal, o pessoal, porra, beleza, falta um ano para ir para a Austrália. Eu vou estudar que nem um maluco, porque o retorno que você tem em cima disso é muito grande. Pensa nisso. Então, primeira coisa, eu teria estudado muito mais inglês. Cheguei aqui falando praticamente nada de inglês. Hoje sim consigo me comunicar tranquilamente, falo inglês fluente, dou palestras, mas nem sempre foi assim. E poderia ter sido muito mais rápido se eu tivesse estudado inglês enquanto estava fora da Austrália e muito mais barato. Segundo ponto, falar com um agente de imigração. Sem dúvida, gente, sem dúvida, é um dos melhores investimentos que vocês podem fazer. Por que que eu falo isso? Eu comentei para vocês que eu demorei 6 anos e meio para sair do visto de estudante. 6 anos e meio, gente, guardem essa informação, tá? Porque o que aconteceu comigo nesse caso? Se eu tivesse ficado no Brasil fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo,
trabalhando no mesmo lugar que eu estava trabalhando. Literalmente não ter mudado nada na minha vida, certo? Se eu tivesse trabalhado mais 33 dias lá no Brasil, eu estaria elegível para aplicar a residência permanente diretamente de lá. Só que eu não conhecia ninguém aqui na Austrália, não tinha referência nenhuma. Então, o que eu fazia, né? Toda aquela ideia de estou no Brasil, eu estou indo passar só 6 meses na Austrália, né? Passar só 6 meses, vou aprender inglês. Cara, eu já sabia que ia ficar uns 2 anos fora. Não, 2 não, 2, né? Eu sabia que ia ficar 2 anos fora, mas eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu não estava pensando em ficar aqui na Austrália, não estava pensando em migrar. Só que olha a diferença, eu demorei 6 anos e meio como estudante internacional, gastei dinheiro, gastei tempo, toda a questão de fazer curso, putz, cara, uma função. Peguei troca de imigração, de legislação de imigração 2 vezes na minha cara, ou seja, eu quase não consegui aplicar, quase fui para, sei lá, Nova Zelândia, porque me faltava informação. Então, pensem muito sobre isso. Putz, é caro, mas olha o retorno no investimento que você pode ter. Imagina que você pode ser um outro Raul que por 33 dias trabalhando, fazendo a mesma coisa. Se eu tivesse adiado a minha viagem em 6 meses, eu poderia ter saído do Brasil já como residente permanente, mas eu não sabia. Então, vale muito a pena, gente, você consultar, você pesquisar. Tem gente que faz sozinho, tudo certo, gente, Rapidez, vai lá, faz sozinho. Mas faça, pesquise, não deixe isso de fora, porque é um custo que você vai ter agora, mas ele não se compara com os benefícios que você vai ter. É assim, ó, não tem como comparar. Então, isso completamente teria mudado a minha jornada aqui na Austrália, teria acelerado muito mais o meu crescimento, não precisaria ter trabalhado part-time, poderia ter pulado direto, vim com a residência, poderia ter comprado um imóvel. Pô, cheguei aqui em 2014, gente. Imagina se, em vez de eu chegar aqui em março de 2014, eu tivesse chegado aqui em 2015, já como residente. Eu pudesse ter comprado um imóvel. Caraca, bizarro. Investimento, abrir empresa, quanta coisa muda. Sim, muitas coisas eu não esperei sair da minha residência. Eu até não recomendo que você fique esperando. Mas lembre-se disso. Falar com a agente de imigração pode completamente mudar a sua vida, acelerar o seu processo, porque a gente nunca sabe quando a imigração vai mudar as regras de novo. E isso pode impactar você positivamente ou negativamente. No meu caso, impactou negativamente 2 vezes. Conseguimos depois? Conseguimos depois. Foi um caminho mais longo? Foi um caminho mais longo. Tanto que agora, com 10 anos, batendo 10 anos, é que eu vou aplicar a minha cidadania. Terceiro ponto, organização financeira. Não posso reclamar da minha organização financeira, mas eu trouxe para a Austrália $1.000. Eu vim com $1.000 no bolso, uma prancha e um óculos de sol. É isso. Quando eu falei lá na agência, o que eu posso levar? Eu falei, eu posso levar quantas malas? Aí eles disseram, você pode levar 2 malas. Eu falei, e se eu levar uma prancha? Aí você pode levar só uma mala. Então eu trouxe uma mochilinha, uma prancha e um óculos de sol. That's it. Foi o que eu trouxe. Só que o meu problema foi o seguinte, excesso de confiança. Que na minha cabeça eu tinha 4 semanas pagas de acomodação numa homestay e that's it. Aí eu cheguei, tinha que pagar o bond, né, que são 2 semanas que eu tinha que pagar, então, ou seja, eu tinha $1.000, eu pagava 165 num quarto duplo em Banksia, em Sydney, pessoal que já morou por lá, deixa seu alô aqui, então eu pagava $165 em 2014, certo? O que é o ponto? Eu vim, eu tinha $1.000, tinha dinheiro no Brasil, mas eu decidi, não precisa trazer, não sei o quê. Eu confiei muito que ia dar muito certo, isso é um risco. Isso é um risco, é falta de conhecimento. Eu não sabia que isso podia ser um risco tão grande aqui na Austrália. Então, eu falei, então, minha dica, se organizem financeiramente. Eu vejo muitas pessoas hoje chegando aqui, cada vez mais com dívidas. Claro, está mais caro vir para a Austrália, o dólar, a cotação do dólar não está tão a favor quanto estava há alguns anos, né? Se a gente parar para analisar também, fazendo um parênteses aqui, nos últimos 2 anos, o dólar australiano chegou a bater 4,50, certo? E hoje está aí na casa dos 13,20, alguma coisa assim, tá? Então, cotação dólar não dá pra gente confiar porque a gente não consegue controlar isso, tá? Mas, parte da organização financeira, gente, se organizem financeiramente do Brasil, economizem dinheiro,
vendam coisas no Brasil, façam o que tiver que fazer. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo falando sobre isso, deixe nos comentários também, pessoal que ainda está no Brasil, deixe nos comentários aqui se você quer um vídeo sobre isso, tá? Eu gravo para vocês, fecha parênteses. Então, ter uma planilha de orçamento é básico para quando você está no Brasil, você quer vir para cá. Saber quando que você paga o que para a sua agência é essencial. Quais são as datas, quais são as cotações, quanto é que você vai gastar. Tem muito documento que você precisa traduzir muitas vezes, tem passaporte para tirar, tem visto para aplicar, tem escola, tem muita coisa, tá? Então, entenda isso e se organize financeiramente, que vai fazer uma diferença bizarra. O que está acontecendo hoje na Austrália, que hoje eu estou ciente, e quando eu vim para cá, não estava ciente, né? Não estava ciente. Olha lá, peraí. Não vão ver, né? Um dogo, cachorro. Voltando. O que vocês vão começar a entender, gente? Que aqui... Aí, ó. Apareceu. Não vão ver, né? Ele é preto. Vamos lá, volta, Raul, volta. O que vai acontecer, gente? Você tá aqui na Austrália, hoje os preços aumentaram. Hoje o aluguel, você não vai encontrar lá, talvez não vai ser $165, muito provavelmente não vai ser isso, mesmo que seja em Banksia, que é longe, que é em Sydney, tá? Uns 40 minutos do centro de Sydney. Mesmo que seja isso, você vai pagar mais caro. Claro, o salário mínimo também está mais alto, então as pessoas também ganham mais. Mas se você não vem preparado financeiramente, você vai bater cabeça aqui, gente. Não é moleza, não é barbadinha. Vim aqui e vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não, não é assim. Só que também não precisa ser tão difícil. É isso que eu digo. Muita gente vai no extremo, muita gente ou passa o sonho que vai ser lindo, maravilhoso, vai ser tudo fácil, e tem gente que só quer amedrontar vocês. O meu trabalho aqui é diferente. O meu trabalho é mostrar como que você resolve esse problema. É diferente, entendeu? Essa é a diferença essa é a minha proposta, sempre foi e sempre vai ser. Então pensa no seguinte, você está vindo para se organizar, você tem uma planilha, monta uma reserva de emergência, monta uma grana para você vir para a Austrália e assim, ó, cara, pensa que tudo pode dar errado. Pensa que você não vai conseguir um emprego, talvez na primeira semana. Ou pensa que você vai pagar um pouquinho mais, que seja 10, 15, 20 dólares a mais por semana, do que você estava prevendo. Então faça uma margem de segurança nos seus gastos, nos custos que você vai ter aqui de acomodação, de transporte. Segura essa grana do início. Aguenta aquela vontade de comprar um celular, de comprar um telefone, de comprar um computador, comprar um monte de coisa que é muito mais barato, muito mais acessível aqui. O valor por hora aqui na Austrália é sensacional, gente. O nosso poder de compra aqui é um dos maiores e melhores do mundo. Só que quando você está chegando, você tem que saber controlar e gerenciar esse dinheiro. E isso é que vai fazer toda a diferença, tá? Então, organize-se financeiramente, tenha essa planilha, usem aplicativos, faça uma reserva de emergência. Muita gente que faz trabalhos quando chega aqui que não gostaria. Isso é normal. Eu fiz isso, trabalhei na construção, cheguei aqui numa quarta-feira. Na segunda-feira seguinte, eu estava trabalhando. Eu trabalhei como removalist, ou seja, a pessoa fazendo mudança. Eu trabalhei um dia, o cara me chamou pro próximo. Mas daí nisso já tinha um cara que morou aqui, um amigo meu do Brasil, que morou aqui em 2008. Então assim, ó, eram 6 anos antes de eu ter vindo. Ele conhecia um cara, o cara me deu uma oportunidade para trabalhar com ele e engatei, cara. Mandei bem, me esforcei, ralei pra caraca. E é isso aí, entendeu? E depois dali foi embora. Fui aprendendo inglês com ele, fui trabalhando. Mas de novo, eu tinha dinheiro no Brasil, mas eu não trouxe. Mas foi o excesso de confiança, poderia ter me dado uma rasteira muito forte e não poderia ter sido legal, tá? Então eu não desejo isso para ninguém, não teria feito isso também, teria vindo com mais dinheiro, teria me organizado mais para trazer mais e não deixar todo o dinheiro lá. O que aconteceu é que depois de 6 meses praticamente, assim que eu renovei meu visto, eu trouxe todo o dinheiro para cá. Decisão minha, opção minha, eu tinha meus investimentos, tinha as coisas que eu tinha lá, eu decidi fazer isso, tá? Não quer dizer que você vai fazer também, mas organização financeira crucial. Tô andando em círculos aqui, né, gente? Esse formato novo aqui, vamos ver. Me digam se vocês gostam ou não, né? Então, o que também eu faria diferente? Parte de renda extra, tá? Eu também teria começado a fazer renda extra
quando eu ainda estava no Brasil, para que eu pudesse continuar fazendo isso aqui na Austrália. Então existe. Naquela época, em 2013, quando eu fechei meu intercâmbio, foi em setembro de 2013, vim para cá em março de 2014. Então o que eu teria feito? Eu teria começado a aprender a gerar dinheiro, principalmente online. Por quê? Imagina se hoje você está no Brasil, você está vindo para a Austrália e você consegue prestar serviços para quem está na Austrália. Vou dar um exemplo. Eu fiz um e-book, tá? Escrevi um e-book. E aí eu falei, cara, quem é que vai montar esse e-book para mim? Aí eu fui no meu grupo de alunos, divulguei, falei, olha gente, estou procurando alguém que possa fazer esse e-book, etc, etc, etc. Uma pessoa no Brasil, que estava no Brasil, agora já está na Austrália, mas no caso ela estava ainda no Brasil na época, e a gente fez isso. Para mim, eu tive um atendimento sensacional que só os brasileiros conseguem, né? O nível que só os brasileiros entregam de customer service, de atendimento. Para mim, isso também saiu mais barato, saiu mais em conta, o investimento foi maior, só que a pessoa também ganhou muito mais, porque ela conseguiu cobrar mais do que ela cobraria normalmente de um serviço no Brasil. Então ela não estava ganhando em reais, ela estava ganhando em dólares já. Então olha como você muda a precificação do seu serviço. Então imagina quantos produtores de conteúdos, por exemplo, tem aqui na Austrália. Quantas empresas precisam de social media managers? Quantas empresas precisam de pessoas para fazer anúncios? Qualquer empresa precisa. Agora imagina você, de qualquer lugar do mundo, você poder fazer isso. Então eu focaria em aprender a fazer esse tipo de coisas, que vai mudar. Você já começa a ganhar em dólar a partir do momento que você está no Brasil. Só que aí você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai ganhando experiência. Aí você chega aqui na Austrália, por exemplo, e aí você já tem um portfólio de clientes aqui na Austrália ou no exterior em geral. Então olha como muda, você vai melhorar o seu inglês, você vai aprender a fazer conexões e tudo mais. Isso muda o jogo, gente. Então começar a fazer renda extra no Brasil vai ajudar você a pagar o intercâmbio, vai ajudar você a ter mais conexões, vai ajudar você a ter mais grana quando você chegar aqui. Quando você chega, você não fica tão desesperado por conseguir um emprego, porque você já vai ter provavelmente então uma renda um pouco mais recorrente. Então assim, vai fazer muita diferença na sua vida, vai simplesmente mudar toda essa perspectiva de vocês. Então assim, ó, não tenha dúvidas. E se vocês quiserem sugestões, ideias, maneiras, deixar na descrição aqui também, tem um link para o próprio e-book que eu estava falando, para você aprender a como fazer e gerar renda extra aqui na Austrália. Quinto e último ponto aqui, gente, networking. Conhecer pessoas aqui na Austrália vai fazer completamente, essa sim talvez faça toda a diferença para vocês. No início, no meio, no final, não interessa a fase que você está. Por quê? Quando eu vim para cá, gente, eu conheci uma pessoa que tinha morado aqui, fazia 6 anos que ela tinha ido embora, e eu conhecia um cara que tinha trabalhado comigo, a gente serviu junto no exército em 2007, eu estava vindo em 2014, praticamente a gente não tinha se falado nesse tempo todo, a gente não era tão próximo, mas era uma pessoa que estava aqui. E acabou. E acabou. Né? Então eu entrei lá nos grupos de Facebook, etc. Só que assim, cara, tem mais treta nesses grupos, tem mais bagunça, a galera se xingando, do que qualquer outra coisa. A moral é essa, no final das contas é isso. Não estou falando mal do grupo, mas o que eu estou falando é que não necessariamente vai ser o melhor lugar do mundo. Acho que é extremamente válido você estar lá, você entender, você pesquisar, usem a lupinha, tem muita informação, porém, como a gente diz em inglês, don't rely on it. Não conte somente com isso, tá? Entenda que isso vai fazer diferença, vai poder te ajudar, mas não é o que vai garantir nada. Vai depender muito de você, primeiramente. Entenda que... entenda que você vai passar por momentos e que se você conhecer pessoas aqui e são pessoas-chave, não é qualquer pessoa, não é quantidade, é qualidade, gente. Faz toda a diferença. Se você me perguntar assim, ó, como é que eu consegui meu primeiro emprego? Foi esse amigo que morou aqui back in the day, lá atrás, e que me ajudou. Beleza. Quando eu depois consegui o estágio não remunerado, fui trabalhar na agência de intercâmbio. Conheci alguém lá pessoalmente, assim, no sentido de ser amigo? Não. Mas eu comecei a trabalhar na agência de intercâmbio que eu tinha vindo para a Austrália. Então, ou seja, desde que eu cheguei, desde o primeiro dia, eu estava lá,
eu estava conversando com eles, eu estava agregando, estava mostrando que eu era um cara inteligente, que eu trabalhava, as minhas skills, minhas qualidades, é isso que eu estava fazendo. Então, isso faz toda a diferença, isso fez toda a diferença. Depois fui contratado por causa disso. Então as coisas vão evoluindo, entendeu? Então uma conexão leva a outra. Então pode ser uma pessoa que vai ajudar você na acomodação, pode ser uma pessoa que vai ajudar você na hora de conseguir um emprego. Isso tudo faz absolutamente toda a diferença. E quanto mais você cresce, mais isso se torna importante. Porque existe um ponto que é onde eu, por exemplo, eu estou na fase que eu estou agora, depois de 10 anos, que, cara, você precisa conhecer as pessoas certas, senão você não tem acesso. Não importa o quanto você faça, o resultado você tenha, às vezes não é o suficiente. Às vezes precisa alguém conhecer outra pessoa para lhe fazer essa introdução. E isso muda tudo, né? Então, assim, de fechar negócios, de abrir empresas, de ter novos sócios, é tudo assim. Vai desde o começo, da pessoa que vai te ajudar, da pessoa que vai lhe orientar, que vai lhe dar uma força, tudo. Networking na Austrália vale ouro, gente. Então participem de eventos. Então eu teria feito mais isso. Eu teria interagido em outros grupos, eu teria entrado em grupos em comunidades, eu teria entrado, participado de mais eventos, mas por que eu não participava antes? Não falava inglês. Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a ir nos eventos, mesmo não falando inglês, para que eu pudesse tentar aprender alguma coisa. Só que o problema é, você não aproveita tanto esse evento, né? Porque você está lá, você não consegue conversar com muitas pessoas, você não consegue tirar o máximo de proveito daquele evento de networking. Então comecei a ir, não tinha eventos brasileiros praticamente, então faz toda a diferença. Hoje, todo evento que eu vejo que eu tenho um potencial, eu digo, cara, eu vou nesse evento. Gente, muda o jogo. Você não precisa conhecer o mundo inteiro. Você não precisa ser famoso. Você precisa ser conhecido. E você precisa se tornar interessante para as pessoas. Porque daí, se você se mostra interessante, se você agrega valor para elas, elas vão querer ter você por perto. Não é ser o mala, né? Mas é conhecer as pessoas, como é que você agrega valor. Isso muda o jogo para vocês. Então, de novo, deixa os links aqui tudo bonitinho. Mas, gente, isso teria acelerado muito, muito o meu crescimento. Porque você não fica patinando numa coisa que não vai te levar a nada. Bom, gente, formato completamente novo de vídeo aqui no canal. Quis fazer essa caminhada matinal com vocês, compartilhando esses erros que eu cometi. E espero que tenham gostado. E espero que, se não gostaram, deixem nos comentários se gostaram, se não gostaram. Se gostaram desse formato de mais bate-papo mesmo, um pouco menos no estúdio, mostrando um pouco mais da Austrália. Posso gravar na praia, posso gravar no parque, enfim, tem um monte de opções aí, mas a ideia é essa conversa entre a minha experiência, o que eu estou fazendo aqui na Austrália, quais são os conselhos que eu posso passar para você, e deixa tudo isso nos comentários, gente. Se vocês gostaram, passa esse vídeo para algumas pessoas que estão aqui, só para suas 250 pessoas mais próximas que moram aqui na Austrália. Por quê? Eu quero saber se isso conecta com vocês, se isso aqui encaixa com vocês, porque esses foram os erros que eu cometi e que eu teria feito diferente se eu tivesse vindo para a Austrália hoje. Se tiver qualquer outra dica que você queira passar para o pessoal, de novo, deixa nos comentários, porque pode ajudar todo mundo que está lendo a aprender, conquistar os seus objetivos aqui na Austrália de uma maneira menos difícil. De novo, não é fácil, não necessariamente vai ser simples, mas não precisa ser tão difícil. Não precisa ser sofrido, né? A gente não precisa sofrer para conquistar essas coisas. Se você me pergunta se eu preferiria ficar 6 anos e meio de novo como estudante ou 33 dias trabalhando e vir com a residência permanente, acho que eu não preciso nem explicar qual opção eu gostaria, né? Então foi um dos erros conectados o inglês, com a agente de imigração, com networking, com a parte da organização financeira, tudo impacta. Tudo impacta, tá? Então, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal. Espero vocês aqui em todos os outros vídeos e até mais, gente. Muito obrigado. Tchau.